A paz, Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Trago mais uma palavra ao nosso coração, que você possa ser renovado e cheio em nome do Senhor Jesus, que de alguma forma o Espírito Santo possa te alcançar, amém? Hoje eu quero deixar para nossa meditação que está no livro de Êxodo 33, apenas o versículo 15, que diz assim: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aqui Moisés está tendo diálogo com o Senhor. Pouquinho antes, nesta história, Moisés estava já há 40 dias no monte orando. E o povo que tinha acabado de sair do Egito, agora eles desesperados porque Moisés não descia, ficaram preocupados e acharam que Moisés não voltava mais. Por acharem que estavam sem direcionamento, a Bíblia diz que eles pegaram todas as joias, todo o ouro que eles haviam pegado do Egito, eles agora utilizam aquele ouro para levantar um bezerro. E neste momento eles se corrompem ali adorando aquele bezerro e começam a fazer coisas abomináveis ao Senhor. Até que Moisés desce do monte com barulho de tudo que estava acontecendo. E agora Deus começa a exortar aquele povo por meio de Moisés, demonstrar ali o quanto o Senhor estava entristecido por aquela falta de confiança, pelo quanto o povo havia se corrompido. E Deus usa Moisés ali exortando o povo. No meio de tudo isso, o Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, eu vou continuar conduzindo este povo até a terra que mana leite e mel. Porém, eu vou enviar o meu anjo. A minha presença não irá com vocês, porque se eu for, eu vou acabar consumindo este povo. A Moisés, ele sai para fora do arraial, entra na tenda da congregação e ali ele começa a ter um diálogo com o Senhor sobre toda essa situação. E entra aqui nesse versículo 15 que nós lemos. Moisés começa a indagar o Senhor, a questionar o Senhor, a fazer questão de que a presença do Senhor esteja ali com eles. E Moisés clama dessa forma, interroga dessa forma, porque Moisés entendia a necessidade de ter a presença de Deus ali com eles. Moisés entendia que somente a presença de Deus poderia direcionar aquele povo, poderia dar sabedoria para que ele guiasse aquele povo direcionado de acordo com a vontade de Deus. E Moisés, com toda essa ousadia, ele começa a rasgar o coração diante de Deus. E Deus fala: não, Moisés, tudo bem, a minha presença então irá com vocês. É interessante esse diálogo de Moisés com Deus, porque a própria palavra vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Enquanto Moisés entra ali na tenda para ter esse relacionamento, para ter essa comunhão, esse diálogo com o Senhor, a Bíblia diz que uma fumaça cobria a entrada da tenda e o povo ficava ali fora do arraial só observando. Tamanha era a glória de Deus enquanto Moisés estava ali dialogando com o Senhor. Esta é uma palavra que nos traz grandes ensinamentos, e o maior deles é sobre o quanto nós precisamos fazer questão e ter essa necessidade de ter esta comunhão, de ter esta presença do Senhor. Quantas vezes nós decidimos continuar caminhando sem esta presença? Nós vamos seguindo a nossa vida sem discernir se a presença de Deus ainda está conosco ou não. Sabe, na verdade o que eu quero dizer é que nós não fazemos tanta questão o quanto nós deveríamos. Nós não valorizamos esta presença o quanto nós deveríamos. Que nós possamos realmente entender e ter esta necessidade de que nós precisamos ter a presença do Senhor em todo momento na nossa vida. E olha que Deus já tinha falado para Moisés: o meu anjo irá adiante, mas Moisés fez questão da presença de Deus. Que nós possamos nesta mesma dimensão clamar por esta glória, clamar por esta presença e fazer sim questão de que o Senhor esteja conosco em toda e qualquer decisão da nossa vida. Coisa boa é quando o homem faz questão da presença de Deus, quando o homem verdadeiramente tem a presença de Deus habitando na sua vida. Que nós venhamos clamar por esta presença e que o Senhor encontre em nós um lugar não só de passagem da presença, mas um lugar de habitação desta presença. É tão maravilhoso alguém que tem essa presença de Deus, alguém que faz questão dessa presença de Deus, porque é nítido quando nós carregamos a glória de Deus. É tão bom quando a pessoa olha para nós e diz: olha, ali vai alguém que tem a presença de Deus. É maravilhoso
quando você vê alguém que carrega a presença de Deus, você tem prazer em estar com aquela pessoa, você faz questão, porque você sabe que ali tem um relacionamento profundo com o Senhor. E Moisés aqui, ele era tão ousado que ele dialogava mesmo com o Senhor, e é por isso que Deus falava com ele como quem fala com um amigo. Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, tudo bem, se eu realmente tenho achado graça aos teus olhos, eu não posso seguir sem a tua presença. Nós não podemos seguir como as outras nações olharão para nós e nos verão como um povo escolhido do Senhor, como uma nação que foi eleita pelo Senhor, se a tua presença não estiver conosco. Quando Deus dá o respaldo para ele, dizendo: tudo bem, Moisés, a minha presença vai com vocês, Moisés, ele busca por mais, e ele diz: tudo bem, Senhor, mas agora eu quero ver essa glória, eu quero ter mais dessa presença, eu quero ver o Senhor de perto. E a Bíblia vai dizer que o Senhor passa na fenda da rocha e Moisés contempla a glória do Senhor pelas costas. Irmãos, é isso, sabe? É isso, nós precisamos ansiar por essa presença na nossa vida. Como diz lá no Salmo 84, versículo 10, mais vale um dia na tua presença, um dia nos teus atos, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Entende? Esse lugar de presença, esse lugar de comunhão, esse lugar de relacionamento, é muito profundo, que nós possamos realmente ser uma geração que nós vamos buscar por isso, porque Josué, ele conduzia um povo direcionado por Deus, e com um grito as muralhas veio ao chão, porque a presença de Deus era na vida de Josué. Como Gideão venceu milhares com apenas 300 homens, porque a presença de Deus era com Gideão. Como Davi, sendo tão frágil e pequeno, venceu o gigante, se tornou um homem que venceu grandes batalhas, porque Deus era com ele. E tantos homens, os profetas, o profeta Elias orou e Deus desceu fogo do céu consumindo profetas de Azera, de Baal, porque Deus era com ele. Sabe quantos homens de Deus, os discípulos, operavam ali grandes milagres por meio da cura, da oração, da libertação. O apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, até mesmo os pais da igreja que lutaram para que nós estivéssemos aqui, os avivalistas, sabe, homens que clamavam nas praças e as pessoas eram impactadas dentro de casa. Quantas coisas o Senhor pode fazer através desta comunhão, sabe? Se nós tivermos a presença de Deus, tantas coisas podem acontecer, sabe? E nós nos apegamos ao passado, que Deus já fez, às obras que já aconteceram, aos testemunhos que nós vemos mediante a palavra do Senhor. Em Hebreus diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E não adianta ficar questionando: mas por que Deus não faz como fazia antigamente? Irmãos, de verdade, nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos vivendo uma busca muito rasa, um evangelho muito raso, uma entrega muito rasa, e isso é algo que o Senhor tem batido, sabe, no meu coração, tem me incomodado. E claro, se eu estou aqui é porque a palavra vem primeiramente para mim, eu tenho essa necessidade. Você sabe que você também tem, porque a própria palavra do Senhor Jesus diz que a eternidade, ela foi colocada no coração do homem. Essa busca por esta glória, por esta presença, sabe, está dentro de nós. Esse desejo, esse anseio, é a nossa alma clamando, a nossa alma está gritando por mais a presença de Deus. E quanto tempo mais nós estaremos, sabe, inertes a isso? Quanto tempo mais nós, como igreja, como povo de Deus, seremos negligentes a tudo que Deus, ele quer fazer, sabe, por meio desta comunhão? Que nós possamos realmente buscar por essa presença, clamar por essa presença enquanto ela ainda está disponível, porque a palavra do Senhor Jesus diz que haverá um tempo que o Espírito será tirado, esta palavra será tirada da terra. E o que nós temos feito? Nós precisamos, sabe, nos aproximar a essa presença tão gloriosa, sabe, e amar mais esta presença. Como eu disse, que o Espírito Santo não vem estar na nossa vida só de passagem, mas que o Espírito Santo habite em nós. Eu não posso fechar esse vídeo sem dizer para você que foi decepcionado com pessoas ou por qualquer outro motivo que te fez se distanciar desta presença,
presença, se distanciar desse Deus, e hoje você está sem forças para voltar, para retornar para esse lugar de comunhão, sabe? O Senhor tem pressa em te encher, em te renovar. Eu creio num grande avivamento do Senhor ainda, como a palavra diz, e só depende de nós. O Senhor quer fazer algo através de você. Então, se você já esteve nesse lugar de comunhão, volte enquanto há tempo. O Senhor te chama hoje para esse relacionamento de comunhão verdadeira, para que nós possamos realmente sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Esse vazio que você busca preencher com tantas coisas, isso aqui parece clichê, parece óbvio, porque todo mundo fala, mas é a verdade que precisa ser dita. O vazio que existe no coração do homem só pode ser preenchido com esta presença. Não adianta querermos buscar preencher o nosso coração com coisas. O sono tranquilo quem dá é Deus. A paz de espírito quem dá é Deus. A alegria em meio ao caos quem dá é Deus. Nada no mundo pode suprir e gerar em nós o que somente esta presença é capaz de fazer. O nosso problema maior é que nós vamos nos perdendo em meio a tantas coisas e a presença de Deus já está se esvaindo da nossa vida e nós nem sequer percebemos. Às vezes o Espírito Santo nem está habitando mais, mas nós nem percebemos. Que nós possamos nos incomodar como igreja, como nação, sabe? Em não deixar com que essa presença ela seja, sabe, perdida das nossas vidas. Seja alguém que carrega a presença, alguém que seja cheio do Espírito. A palavra também diz que quando Moisés orava, era uma glória tamanha que invadia, sabe, a vida de Moisés ao ponto do rosto dele resplandecer e ele sair com o rosto coberto com um véu, porque a glória era tamanha. Que o Espírito Santo de Deus, sabe, consiga encontrar em nós corações abertos para receber desta presença, desta glória. Como eu disse, Deus ele é o mesmo ontem, hoje, continua sendo eternamente. Deus ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Deus ele quer fazer muito mais, mas só depende de nós. Que possamos realmente entrar na tenda da congregação nesse dia de hoje e dizer para o Senhor: Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Não me faça continuar, não me deixe continuar seguindo a minha vida, tomando as minhas decisões, fazendo da maneira que eu acho, mas que o teu Espírito Santo, que a glória, que a presença do Senhor habite em mim ao ponto de pessoas serem impactadas pelo poder da tua glória, que tudo seja em prol da glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja elevado através das nossas vidas. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Reserve, sabe, um momento, entra na tenda da congregação e busque por essa presença. Não fique só pelo que passou, sabe? No passado eu era assim, no passado eu orava, no passado eu buscava, no passado eu jejuava, no passado eu ia pro monte, no passado, sabe, a chama, aquela chama do primeiro amor, faça ela arder de novo, busca porque ela ainda está disponível, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor te ama tanto que Ele está permitindo essa palavra chegar até você. Se você se encontra assim, sabe, naquele momento que você pensa: eu tô tão fraco espiritual, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo ter uma comunhão, o Senhor está aqui dizendo para você: se levanta. Vá, entra na tenda da congregação. Eu quero te encontrar na tenda da congregação. Em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor nos encontre ao ponto de transbordar a glória dele através das nossas vidas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.